Sejam todos muito bem-vindos, aqui é Rodrigo e eu falo do canal Vortex Supremos. Hoje eu vim trazer um vídeo de análise sobre aquele acidente do F-16 na Polônia, ocorrido no final de agosto de 2025. E um vídeo que eu fiz aqui no meu próprio canal, no formato Shorts, fiz a narração de modo natural e o vídeo pegou repercussão muito forte, mais de 350 mil visualizações. E até me surpreendeu. Se trata de um acidente e nunca é confortável. A gente ter que presenciar, visualizar esse tipo de situação, né? E se tratando de acidente aéreo, é mais dramático ainda. Então, vou deixar claro, não se trata de qualquer análise oficial, porque nem relatório saiu e as investigações estão em andamento. Dito isto, vamos para a análise então, pessoal. Trataremos ponto a ponto aqui fatores humanos, aerodinâmicos, mecanização e atuadores, sistemas eletrônicos e a questão da ejeção, que a gente sempre espera que nesse tipo de situações o piloto ainda tenta se ejetar, né? Então isso a gente vai tratar mais à frente especificamente. Em cada bloco vou relacionar como a manobra que foi vista no vídeo, vocês devem ter assistido várias vezes, onde ele vem, faz uma guinada à direita, faz o voo invertido e inicia seu mergulho em direção ao solo, onde infelizmente chocou-se contra o solo fatalmente. Por que então a gente vai analisar todos os momentos e qual dinâmica se envolveu em cada parte desse voo que possa ter influenciado a possível causa deste acidente? E vamos começar pelos fatores humanos primeiro, que sempre é o mais crucial quando envolve essas manobras de alta complexidade, especificamente em shows aéreos, que foi o contexto desse acidente. Pilotos dessas demonstrações, dessas exibições, suportam cargas G extremas. E um breve episódio de G-LOC, que significa que a perda da consciência por alta aceleração durante essas manobras, pode durar segundos o suficiente para que ocorra essa perda de consciência em momentos críticos que o piloto precisa para tomar essas decisões cruciais. Alternativamente, ele pode ter sofrido essa desorientação espacial ou tomado uma decisão extrema, inclusive até para proteger o público que ali estava assistindo. Então a gente tem que gravar isso. A sequência da manobra, essa guinada forte que ele fez, que o piloto deve ter recebido cargas G extremas. Houve também mudanças bruscas no ângulo de ataque da aeronave, aumentando esse risco de G-LOC e desorientação propriamente dita. Se o piloto já deveria ter sofrido carga G extrema na manobra anterior, o corpo dele respondeu fisiologicamente de uma maneira adversa no momento dessa recuperação. Em algumas situações que os pilotos podem optar por não ejetar para tentar direcionar a aeronave longe das pessoas e áreas povoadas. Então isso é muito importante porque se tratava de um show aéreo aqui, que nesse caso, como são muitas pessoas assistindo, se uma aeronave cai aí, como já aconteceu historicamente, numa área dessa, infelizmente o número de vidas que possa perder-se seria muito maior. Então, seguindo, vamos analisar a aerodinâmica da aeronave e como ela pode ter contribuído para a perda de controle. Nessas manobras extremas, se o ângulo de ataque excede o limite, a asa perde sustentação, que isso é conhecido como stall. E se isso ocorre próximo ao solo, como foi o caso desse acidente, essa margem de recuperação se torna extremamente mínima, praticamente pode-se considerar que nem há alguma recuperação. E a transição vertical do voo invertido que ele estava para o mergulho, que é a tentativa de ascensão, envolve um aumento significativo do ângulo de ataque. E se a aeronave entra em um deep stall, que é aquele stall profundo realmente, mesmo a pleno motor não garante a subida. Em baixa altitude, a velocidade inadequada combinada com o ângulo de ataque pode se tornar o stall quase instantâneo, que obviamente as superfícies, que fazem o controle da aeronave não fazem mais efeito, elas não conseguem fazer com que o avião se mantenha em voo. O nivelamento do nariz sem ganho de altitude indica falta de sustentação. Reparem aquele momento em que a aeronave está tentando iniciar a subida do nariz e a rapidez do mergulho sem o pitch up, que seria o levantamento do nariz, se isso não foi realizado de maneira eficaz, sugere que as superfícies de controle não conseguiram gerar essa resposta esperada. Vamos agora considerar os sistemas de controle e atuadores da aeronave. Esse F-16 utiliza, como é conhecido de todo mundo aí, quem está mais por dentro da aviação, utiliza os sistemas digitais, que ajudam o piloto, auxiliam o tempo todo os controles. Que isso é conhecido como sistemas fly-by-wire. Mas esses sistemas têm limites, dependem de sensores e atuadores. Falhas nesses dispositivos pode levar essa perda de controle.
Essas manobras abruptas exigem respostas rápidas desses atuadores, e se algum deles travou ou houve perda de hidráulica, a superfície de comando pode não responder, obviamente. Sensores de ângulo e computadores podem receber algum dado que conflita, né? Hipóteses possíveis incluem falha hidráulica parcial ou total, travamento de superfícies por dano estrutural ou leitura incorreta, que faz com que a ação do fly-by-wire seja muito reduzida. Em seguida aqui vamos analisar o motor e a propulsão. O motor aparenta estar com som de potência nas imagens. Quem tem maior conhecimento aqui pode analisar também a própria cor, né, da chama do escapamento, que indica que o motor estava operando normalmente, que indica também que não seja um sinal de falha. Em manobras de demonstração, o F-16 geralmente não precisa acionar os pós-combustores, conhecido como afterburner, confirmando que a potência do motor não foi um fator crítico da perda de controle. Se o motor tinha potência e ainda assim não houve ganho de altitude, aponta mais para a perda da sustentação ou a falha de controle do que a perda do motor propriamente dita. O motor apresenta estar com um som de potência, que as imagens e o vídeo, a gente pode ouvir o som, e indica que a perda de tração não é necessariamente a causa principal. Em manobras de alta aceleração em ângulos extremos, a ingestão de ar pode ser afetada, mas é menos provável nesses F-16 mais modernos. Ainda assim, perda parcial de empuxo em baixa altitude reduziria qualquer chance de recuperação. Agora vamos para os fatores externos. Inclusive tem que se fazer uma análise da região no momento, temperatura, ventos, fator do relevo e a vegetação presente no local. Então vamos ver isso. Rajadas de vento, cisalhamento ou turbulência local, como próximo a árvores ou terreno, podem alterar a sustentação em frações de segundos e complicar ainda mais se o avião já se encontrava nessa baixa altitude. A aeronave surgindo atrás das árvores, como vocês verem no vídeo, sugere que a topografia e turbulência local pode ter introduzido essas variações de sustentação nesse momento crítico. Em seguida, agora vamos analisar a questão de ejeção. Tem muitas pessoas que levantaram isso lá nos comentários. Por que o piloto ejetou? Isso é, acho que, a pergunta que não quer calar. E eu também, para mim, foi muito forte ver tudo aquilo, o piloto sem reação alguma, a aeronave sem reação alguma. E a gente esperava que o piloto se ejetasse. Então vamos tentar entender isso. No vídeo, não há sinais de ejeção antes do impacto. Existem várias razões. O G-Lock pode ser uma das principais, que seria aquela questão da perda de consciência do piloto nas manobras que se antecederam. Altitude insuficiente para uma ejeção segura ou falha de sistema, obviamente até a falha do sistema de ejeção. Mesmo com os assentos 0 a 0 quando a aeronave está praticamente ao nível do solo, que é a altura mínima para a ejeção com sobrevivência sem lesões graves, depende da trajetória e da velocidade. O tempo crítico necessário para acionar esse sistema, somado à perda de controle súbito, pode impedir qualquer reação, que também deixa muito claro no vídeo, não teve reação alguma. Em alguns casos, o piloto prefere não ejetar para evitar queda em áreas povoadas. Agora vamos observar os flashes brancos registrados no impacto. Eu vi algumas pessoas comentando sobre alguns pequenos flashes, alguns pontos brancos que surgem no momento do impacto. E eu também vi isso. Vemos esses flashes brancos curtos. O que poderia ser possíveis explicações incluem a detonação pirotécnica do sistema que ejeta o assento, ou a combustão imediata do combustível, né, presente nesse sistema. E não há indicação de ejeção bem sucedida. Ninguém vê algo saindo da cadeira ou algo voando ali que indica que seja a ejeção do piloto, né? Se o sistema tentou ejetar muito perto do solo, esses cartuchos pirotécnicos podem ter disparado sem tempo para a abertura do paraquedas. O impacto também pode ter comprimido tanques ou rompido linhas, causando a ignição instantânea desse combustível e gerando essas pequenas explosões secundárias. Pode ser isso que a gente viu lá. Então, vamos agora entender, chegando mais ao final, agora vamos comparar com outros acidentes semelhantes que ocorreram na história. 2 casos ajudam a comparar. Em 2003, um F-16 dos Thunderbirds caiu por entrada de manobra abaixo da altitude segura. E isso foi confirmado como um erro humano e não foi falha mecânica. Em 1988, no Ramstein, um erro de sincronização na formação causou uma colisão e consequente queda, também relacionada a fatores humanos e a coordenação. Esses exemplos reforçam que muitas vezes a combinação de fatores humanos e circunstanciais é determinante. Pessoal, por fim agora vamos sintetizar essas hipóteses mais consistentes. Com base no que vimos aqui na manobra descrita e no que se observa, as hipóteses mais consistentes vêm a seguir. Número 1, episódio humano, como o G-Lock ou a desorientação propriamente dita. 2, perda de sustentação ou controle aerodinâmica do momento da recuperação.
E 3 seria a falha ou a limitação desses atuadores da aeronave, sensores, dificultando a resposta, ou a combinação desses todos juntos. Que em acidentes aéreos a gente tem que saber que nunca é um elemento só, nunca é um fator isolado. A ausência da ejeção pode ser explicada pela força G extrema, que o piloto deve ter sofrido essa desorientação, altitude insuficiente e a própria decisão do piloto. E, pessoal, vamos reforçar de novo, somente a investigação oficial poderá confirmar que foi realmente a causa principal. Então vamos finalizando aqui. Se você gostou realmente do vídeo, curta, compartilha, se inscreve e, pessoal, fiquem livres para comentar aí suas hipóteses nos comentários, ok? Então, quem falou aqui foi o Rodrigo. Fui, até o próximo vídeo, hein?